Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então agora é instante de iniciarmos a nossa jornada de exposição. Encontramos no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec intitulou, buscando uma mensagem de Jesus, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon vem das línguas antigas da época, em que retrata o poder, que retrata as posses, o dinheiro, enfim, as coisas materiais. E neste sentido é que Allan Kardec dedica a análise deste capítulo, dando ênfase às inúmeras mensagens de Jesus em que retrata dos verdadeiros tesouros, aqueles que a gente não pode esquecer na nossa caminhada e principalmente enquanto estamos aqui como espíritos encarnados, uma vez que, por óbvio, encarnamos num plano de matéria, um plano material. Neste capítulo, então, Allan Kardec, tirando da mensagem evangélica de Jesus e com o amparo de algumas mensagens dos amigos espirituais, elucidando-nos a respeito deste tema, não negam, não assim subtrai a informação de que os bens materiais fazem parte das nossas necessidades. Se Deus nos concede, é com um fim útil. Mas, acima de tudo, a grande mensagem está em que as coisas materiais, por mais úteis e momentaneamente necessárias, elas são passageiras e não nos pertencem. E, lamentavelmente, é da nossa história, do nosso momento evolutivo, que transcende desde as épocas recuadas, mas que perdura no momento atual, em que, via de regra, damos uma importância sobremaneira às coisas materiais e nos esquecemos das coisas espirituais. E é exatamente esta a instrução, porque as coisas materiais, elas são transitórias, assim como somos transitórios aqui como espíritos reencarnantes. Então, por mais que tenhamos, por mais que se conquiste, a gente não sabe o momento de deixarmos o nosso compromisso como espíritos que aqui estamos na romagem da Terra. E ao deixarmos aquilo que foi nos dado como usufruto, isto nada mais podemos levá-lo conosco. Agora podemos levar aquilo que a gente conquista, que é as coisas do ser. Por isso que ele faz um confronto, uma análise que, assim, coloca frente a frente os bens materiais dos bens espirituais. Quais seriam os bens materiais? É o ter. E os bens espirituais, o ser. O que eu tenho e o que eu sou. O que eu tenho pode desaparecer por nada, por um estalar de dedos. E quantas notícias se tem aí, quando nós mesmos não somos, digamos assim, os envolvidos nestas informações, de às vezes se tem muito, de um dia para o outro não se tem nada. É um negócio mal feito, uma tragédia qualquer que afeta a cada um de nós, aos indivíduos, uma doença, e isto desaparece. Então não precisamos chegar à porta do túmulo para se extraviar algumas posses, este ter. Às vezes se tem saúde, assim, eu tenho saúde de ferro, tenho saúde para dar e vender. Quem garante que no segundo posterior vai tê-lo? As posses, por mais vastas que sejam, podem desaparecer por um nada. Quantas tragédias não acomete a humanidade? De guerras, e as pessoas que tinham patrimônio, tinham casas, posses, enfim, e tem que sair correndo, abandonar tudo.
tragédias climáticas, nós mesmos fomos afetados aqui há menos de 2 anos, e desaparece. Agora, o que Jesus queria dizer, e Allan Kardec deu uma ênfase, é que estas coisas, por mais que nos abalem, por mais que crie, né, uma certa dificuldade, elas não são o de maior importância. E o de maior importância a gente deixa um segundo plano. A gente às vezes nem lembra que existe, que é a aquisição dos patrimônios, do patrimônio espiritual. E as notícias estão aí, trazidas pelas diversas mensagens, né, que estão disponíveis para pesquisa, pela literatura espírita, aqueles que trabalham, né, em atividades mediúnicas, né, sabem muito bem, né, do que queremos dizer, de indivíduos, né, que chegam à pátria espiritual com 0 patrimônio espiritual. Não adquiriram nada, né, nesta última oportunidade. Vamos encontrar instruções muito úteis, também trazida por Kardec no 4º livro, né, O Céu e o Inferno, em que ali vários espíritos dão depoimentos do desperdício do tempo, do desperdício de energia em razão de algo que eles não puderam levar, que eles não puderam, né, assim, utilizar, por mais óbvio que seja. Alguém vai dizer, não, mas como que alguém pode levar algum patrimônio para o espiritual? O material não leva, mas leva, né, leva o pensamento, leva, né, aquela necessidade, e ele fica numa dependência no mundo espiritual de coisas que ele tinha na Terra. E aí vamos encontrar nestas literaturas espíritos que vêm dar o seu depoimento, em que, chegando no plano espiritual, né, não se deram conta da sua nova situação e estavam vinculados às coisas em que ele dedicavam seus interesses. Estavam, né, no domínio da família, estavam no domínio, né, da sua atividade profissional, estavam querendo fazer a gestão das suas posses, pequenas ou muitas, isso é irrelevante, porque às vezes a pessoa, né, não tem, né, o que aos olhos da sociedade sejam vastos patrimônios materiais, mas para ele, para aquele indivíduo, era tudo. E é tudo isso que ele se apega. E é um tempo, então, que eles relatam de ser desperdiçados, passando por verdadeiras perturbações, em razão daquela mentalidade fixa, naquele apego em que se dedicaram durante a sua existência corporal. Por isso que Jesus, então, afirmou que aonde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Aonde estiver o nosso tesouro, lá estará, mudando o tempo verbal, o nosso tesouro. E os tesouros, eles já começam neste momento corporal e transcendem para a vida espiritual. Então, pessoas que se dedicam com uma ideia fixa de ter poder e vão buscar o poder a qualquer custo. O tesouro deles é o poder. Lá está o coração. Lá está as suas intenções, em conquistar o poder. Outros querem as posses. Outros querem uma ascendência no seu grupo familiar, né, no seu grupo em que ele, né, tenha uma certa influência. Enfim, aqueles que se dedicam, por exemplo, né, a ser vaidosos. A vida, né, gira simplesmente em torno da sua vaidade. Aqueles que são ciumentos, os ciúmes é o seu maior interesse. Ciúmes às pessoas, às coisas, isto, né, pouco assim, mudança tem-se para pessoas ou coisas. Por isso que também através desta conduta,
de depositar todos, né, o seu patrimônio no tesouro errado, enterrar, digamos, esse patrimônio, né, de forma errada e ali estar o seu coração vinculados, é que temos as grandes tragédias. As grandes tragédias. Tragédias familiares que os meios noticiosos aí, né, apontam todos os dias, né, criando até, né, um certo distúrbio emocional daqueles que os ouvem, né, de tragédias, né, que se matam a família, né, matam os filhos, esposa, enfim, em razão dos ciúmes, em razão do egoísmo. Se não é meu, não é de ninguém. E onde é que estava o tesouro desses indivíduos? E a gente, às vezes, quer ser justiceiro, né? A gente vê muitas pessoas, quero justiça, quero isso, quero aquilo, né? Dá todo esse clamor popular. Só que estes indivíduos, né, se não tivessem cometido aquele crime, e por aqui efeito de imaginação, tivessem desencarnados, ao invés de cometer uma atrocidade lamentável, se tivesse desencarnado, muito provavelmente estariam, né, tendo a sua influência no meio, né, familiar. São as chamadas obsessões. Claro, meus irmãos, né, também temos aprendidos aqui, é relatado com relativa frequência, que a obsessão tem que ter sintonia. Não é só a vontade de um lado. Mas nós estamos num planeta em que acolhe espíritos imperfeitos e não é difícil, né, em dar vazão a esta influência. Então, o dano continua sendo feito mesmo que do plano espiritual, porque aqueles indivíduos, ou nós que seja, ao desencarnarmos, estaremos vinculados aos nossos interesses, aos nossos tesouros. Por isso que os espíritos não se cansam, né, de retratar a mensagem evangélica, né, da ênfase à instrução de Jesus, atualizando os dados para as coisas presentes, dizendo que a mensagem do Mestre Jesus, transcorridos esses milênios, continuam atualíssimos. Porque nós, apesar de termos dado alguns passos, né, em dias melhores da nossa evolução, ainda estamos muito longe do destino para o qual o Pai nos criou. Então, meus irmãos, os tesouros, de uma forma geral, né, são, assim, equivocados sob a nossa ótica. Gastamos muito tempo, muita energia em algo em que é transitório. O próprio Jesus vai dizer, ele vai retratar, né, de um homem que tinha feito uma bela colheita, né, e disse: olha, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros muito maiores, vou guardar todos, né, as minhas posses, e agora só vou gozar a vida, não vou fazer mais nada. E aí Deus, ouvindo, diz: ó, ingrato, que insensatez, hoje mesmo vou ter a tua alma. Ou seja, né, não adianta, é transitório, é passageiro. Emmanuel, com a capacidade ímpar das suas mensagens, diz que tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, não nos pertence, é transitório. A gente pode estar vendo algo que daqui a pouco não é mais nosso, a gente pode estar tocando, não nos pertence. E pessoas que entram, né, num desequilíbrio total porque perderam os seus haveres. Um desequilíbrio porque não estavam talhados para entender, não estavam preparados para entender da transitoriedade. É um usufruto que Deus concede e pode nos tirar no momento em que julgar necessário, no momento em que não nos é mais útil, ou no momento em que aquilo nos está causando, inclusive, né, problemas, comprometendo o nosso projeto reencarnacionista. Então, há de se questionar, né, as posses, né, de inúmeros hoje retratados aí, né,
pelos meios de comunicação de pessoas que detêm valores que a gente não sabe nem como mensurar. Não estou aqui para citar nome porque não é importante, mas o homem mais rico do mundo, e todo mundo imagina que saiba, se não sabe pode pesquisar, tem uma fortuna avaliada em 4,6 trilhões de reais. 4,6 trilhões de reais. Pouco mais de 30% de tudo que é produzido do Brasil. Produto Interno Bruto do Brasil. Se fizermos as somas de todos os salários, de todas as instâncias pagos em 2025 aos trabalhadores brasileiros de toda a etapa, vai tirar tinta, mas não alcança esta cifra. E é de se perguntar, não estamos aqui para fazer julgamento, não é questão de juízo, mas nos parece que há uma energia, uma força muito forte em bens materiais. Pessoas que não medem esforços para conquistar. Quando não é conquistar para si mesmo, é a ânsia da vaidade, é a ânsia do mando, é a ânsia de estar no topo da cadeia de decisão. São os questionamentos dos dias atuais. Mas alguém vai dizer, não, mas estão falando da exceção. Não. Pouco importa se o número é grande ou o número é pequeno. O que interessa é se aquilo ali nos vincula, nos prende, nos amarra num pensamento único, num interesse único, prejudicando os interesses maiores, que é da conquista espiritual. E que conquista é esta do ser? É de ser mais brando, de ser menos violento, de sermos menos vaidosos, menos egoístas, menos impacientes, mais tolerantes, mais humildes, mais caridosos, mais amorosos, misericordiosos. Este é o patrimônio. Temos que sair dessas, meus irmãos, melhores do que chegamos com estas conquistas. Uma conquista que é um patrimônio individual do espírito. É um patrimônio que não se transfere. Não há como vender este patrimônio. Não há como conceder, emprestar, alugar. Este patrimônio é individual, é inalienável, diferente dos outros patrimônios materiais. Para que não haja este prejuízo evolutivo, para que não haja os transtornos do além-túmulo, é que estes espíritos abnegados, esses benfeitores, volta e meia nos puxam a orelha, dando os relatos. Então, não faz assim, mas daí ele pega um exemplo, e diz, olha, mas esse exemplo é aderente à situação vigente. E eles vão retratar de indivíduos que ficam torturados, chumbados, às vezes, as vestes materiais já em decomposição, porque ficam preocupados com o que os familiares vão fazer com as suas vestimentas, com as suas posses. Não interessa se é pouco ou muito. Com as suas moedas. E isto é mais comum do que os irmãos imaginam. Muito mais comum. Espíritos que querem ter, no mundo espiritual, desencarnam e querem continuar coordenando a família, dando as diretrizes para os filhos, porque assim, e aquele chavão popular, minha família é meu tesouro. A frase é bonita, e realmente deve ser um tesouro, mas não um tesouro em que a gente deposite todas as moedas. Todas as moedas. Sabendo que também a família é uma concessão divina. Também a família são compostas de irmãos, muitas vezes tão necessitados que nem nós. Irmãos de longa jornada, provavelmente, que estamos ali para nos ajustarmos, para nos tolerarmos, para nos
uns tutelar os outros. Então, não é um tesouro de uma forma de pertencimento, é meu. A minha esposa, o meu esposo, não é neste sentido. Não que a gente tenha que mudar, né, o nosso vocabulário, mas no sentido do nosso entendimento. Do nosso entendimento. Então, o que nós temos dessas instruções desses benfeitores espirituais? Eles nos diz o seguinte, né, que a afeição e o desapego, a luta contra o egoísmo e o desapego gera liberdade. E aí diz assim: o coração se prende às coisas da terra, aos sentimentos equivocados ou aos tesouros da conquista evolutiva, aos verdadeiros afetos. Busca os tesouros no mais alto. A qualidade de vida e a evolução moral depende de onde colocarmos os nossos tesouros. Essas são as instruções dos Espíritos. E aqui queremos trazer também, para melhor elucidar o que aqui queremos falar, consta no livro do Emmanuel, é o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o tesouro maior. Diz Emmanuel: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independente da escola a que se filie. Então, Emmanuel está nos dizendo, né, de que todos os templos de fé, independente de qual vertente, né, desde que consagrado às coisas nobres, são departamentos da infinita, né, infinitos de Deus, e que Jesus ministra, né, o seu amparo. Diz assim: estas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente reserva ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isto mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes da mentalidade infantil, contraditória ou contraproducente. Aqui vamos fazer uma pausa, né? Todos os templos. Há os espíritos ainda, né, que chegam neste templo trazendo o tesouro errado, levando o tesouro errado. Uma infantilidade, algo que, como diz assim, não há o que responder. É sentir, assim, lamentar a situação destes irmãos, dizendo que eles, uma atividade contraditória ou contraproducente. E aí Emmanuel segue: o egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra os apetites insaciáveis. O fanático recebe pedidos loucos. Cada qual representa seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes a solicitação e espera a oportunidade de dar-lhes conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo, e espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem estes ao seu influxo sublime e a paisagem do tempo se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificando a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que lhes enriquece o espírito engrandecido. Então vejam, esta mensagem do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, ele retrata bem. Às vezes não só
né? Temos o tesouro equivocado, como nos vangloriamos dele. E ainda queremos o amparo celestial para que esses tesouros equivocados prosperem, ampliem-se, em detrimento, né, de valores mais nobres. Uma passagem, conhecida, né, certamente por alguns irmãos, fala de Bezerra de Menezes, que recém-desencarnado, preocupado com os pedidos que lhe eram endereçados, coisas mesquinhas, coisas, né, de poder, de posses, de vaidade, de egoísmo, e ele preocupado, que sempre pregou o amor, sempre pregou a caridade, sempre o desprendimento, e cabisbaixo, aí retrata Humberto de Campos, que chega ao Bezerra de Menezes a presença do Antônio de Pádua, consagrado santo da Igreja Católica. E aí diz: o que é, meu amigo? Estou preocupado, olha só, eu que me dediquei assim, e esses irmãos fazendo esses pedidos absurdos. Me acompanhe. E levou o Bezerra de Menezes até um templo em que era consagrado, levava o seu nome, um templo católico. Ele se posta ao lado desses irmãos aqui. E aí o Bezerra de Menezes começou a ouvir os pedidos que era direcionado para aqueles irmãos encarnados que estavam naquele templo católico, e não eram diferentes. Queriam negócios escusos, vantagens, né, nos seus negócios, né, passar a perna num que outro, né, casamentos de ocasião, enfim. E aí Antônio de Pádua diz a Bezerra de Menezes: em todos os tempos é a mesma coisa, mas não te abate, vai, né, temos que auxiliar. E aí, ainda por fim, diz Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos, que estava sendo feita uma rogativa na terra para que Bezerra de Menezes pudesse auxiliar a desencavar um tesouro. Aquelas crenças de tesouros enterrados, né? E aí o Antônio de Pádua diz assim: vai, meu amigo, meu irmão, ajuda, mas por certo não vai ajudá-los a desenterrar tesouro, vai ajudá-los a eles trabalhar a terra, ter ânimo, ter força para extrair o seu sustento de uma forma útil, uma forma digna. Pois bem, são os pedidos dos irmãos. Não basta ainda termos, né, uma dedicação indevida em coisas perecíveis, em coisas passageiras, como muitas vezes queremos ainda o auxílio dos abnegados, né, espíritos amigos, como se eles não tivessem outras coisas a fazer. Eles lamentam, como retrata aqui o Emmanuel, a nossa infantilidade, né, o pouco que temos aprendido, né. E é neste particular que a doutrina espírita, então, sem impor, né, como aqui muito temos dito, sem impor as suas verdades, mas convidando a nossa reflexão, convidando que a gente entenda, né, a mensagem edificadora de Jesus, e que a gente possa, né, efetivamente conquistar os nossos tesouros espirituais. O que temos, né, é óbvio que temos que zelar, é óbvio, né, que temos que guardar, é óbvio, né, que por certo nos é útil, não é necessário, mas não devemos ter um apego. Temos que saber, né, que se algumas coisas podemos perder antes ou, na pior das hipóteses, no momento da nossa passagem para o mundo espiritual. O resto, né, é a nossa bagagem, da nossa conquista, do nosso ser imortal, né? Esta, como Jesus mencionou, né, a ferrugem, né, não corrói, né, os espíritos não comem, os ladrões não roubam, né, que é aquilo que pertence a cada um de nós, do nosso melhoramento espiritual, da nossa evolução moral, de espíritos que fomos talhados para tal, né, de buscarmos dias melhores através da nossa própria conquista, do nosso próprio esforço. Eis o tema da noite de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, a paciência dos irmãos em me ouvir,
e que assim seja.